Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Este que fala em público e nada lhe dizem? Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz Jesus ensinava no templo dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, hoje, neste dia 15, nessa sexta-feira, olhando para esse texto do Evangelho que nós acabamos de ler, fica claro para nós, e estamos aqui no Evangelho de São João, e nos faz lembrar, além de ficar claro, nos faz lembrar que existe modos diferentes de conhecer a nosso Senhor. E vamos lembrar aqui que quando Jesus chega lá na região de Cesareia de Filipe, ele faz uma enquete. Na opinião dos homens, quem dizem que eu sou? Aí uns dizem que é Elias, Moisés, alguns dos profetas. E Jesus pergunta para os íntimos: para você, quem eu sou? A resposta acertada, coerente, foi a resposta de Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E lá, no texto de São Mateus, Jesus diz algo para Pedro muito interessante. Jesus disse: olha, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Essa aqui é uma dica de ouro para a gente entender esse evangelho de hoje. Ora, só existe um modo de conhecer a Jesus de maneira perfeita, que é através da graça, que é através do Espírito Santo. Muitas pessoas conhecem Jesus. Para elas, Jesus é o rabino que habitou lá na terra de Jerusalém por volta do ano -3, por aí mais ou menos. Esse é Jesus para algumas pessoas. Para outros, Jesus é um guru, Jesus é um curandeiro, Jesus é um personagem, uma pessoa que veio aqui e que imprimiu um estilo de vida. Para outros, Jesus é um revolucionário. Mas todos esses são modos errados e imperfeitos de conhecer nosso Senhor. A palavra que nos faz conhecer a nosso Senhor é a palavra da revelação. Jesus disse para Pedro: você está dizendo isso, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então veja, para nós conhecermos a Jesus, de fato, nós precisamos da revelação. E atenção, não a revelação privada, mas a revelação pública. É a revelação pública que nos faz conhecer a Jesus. E é preciso dizer que, para nós católicos, a revelação pública, ela não é somente a Sagrada Escritura. A Dei Verbum, ela é o documento sobre a revelação divina do Concílio Vaticano II, um dos 16 documentos, diz que Jesus Cristo, ele é a plenitude da revelação e que Sagrada Tradição e Sagrada Escritura compõem o depósito da revelação pública de Deus. Existem revelações privadas, as aparições e coisas do tipo que nós não estamos obrigados a crer, mas na revelação pública, que é Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, ali está muito claro. Se a gente pega, por exemplo, a carta aos Tessalonicenses, lá diz lá,
São Paulo está dizendo que ficai firmes em tudo aquilo que vocês receberam por palavras e por cartas. Ora, por palavras e por cartas. Ou seja, tradição e escritura. Ficai firmes naquilo que vocês receberam através da palavra, tradição, e através da escritura, Bíblia, Sagrada Escritura. Ali está o depósito fidei. Ali está a revelação aonde Deus se revelou para nós. E esse é o modo mais perfeito de conhecer a Jesus. E aí a gente entende o que São Jerônimo disse: desconhecer as Escrituras é desconhecer a Cristo. Então, o jeito melhor de se conhecer Jesus é através da revelação. Esse é o jeito principal. E nós vemos hoje que muitas pessoas não conhecem a Jesus, não sabem. Veja, nós estamos aí ao longo da semana, no Evangelho de São João, Jesus falando de si, falando do Pai, revelando o mistério da Trindade, se revelando como homem, se revelando como Deus. Agora, hoje, na sexta-feira, Jesus fala que muitas pessoas conhecem Ele de maneira errada, não o conhecem de verdade, né? Há muitos modos de conhecer a Jesus, mas o modo correto de conhecer Jesus é através daquele modo que Pedro conheceu. Pedro conheceu não pela carne, não pelo sangue, ou seja, não pelo um simples esforço, não somente pelo método histórico-crítico, não somente não somente por tantos estudos assim, simplesmente humanos. Ora, trocando isso em miúdo, nós então dizemos algo agora que completa tudo isso. Ora, o modo de conhecer Jesus de fato é pela fé. E ele disse isso abertamente no Evangelho várias vezes. Aquele que crê em mim está salvo. Quem não crê já está condenado. Então, o acesso ao conhecimento de Cristo, o acesso ao conhecimento de Jesus, ele se dá mediante a fé. E agora, atenção, irmãos, porque aquilo que nós já dissemos em outras meditações, né? Não é uma fé pueril, né? Mas é a fé teológica que nós recebemos no Santo Batismo. Que fé? A fé da Igreja. Isso aqui é muito importante a gente colocar aqui para a nossa meditação. Nós, quando somos batizados, nós não somos batizados na nossa fé, e nem é na fé dos nossos padrinhos, e nem é na fé dos nossos pais. Nós somos batizados na fé da Igreja, uma fé de 2000 anos. Essa é a fé que nós somos batizados. Não é na nossa fé, não é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, aquilo que nós supomos. Não, não. Nós somos batizados na fé da Igreja. E é através dessa fé que os 3 primeiros séculos da Igreja deu mais de 30 milhões de mártires. E que o século XX sozinho deu 40 milhões de mártires, porque não negaram a fé. Por quê? Por que a fé é tão importante? Porque ela é o veículo que nos liga a Deus, que nos liga a Jesus. É o veículo que nos faz ter acesso ao mistério de Cristo. É pela fé. É pela penumbra da fé, e os padres da Igreja vão dizer que essa penumbra da fé ela é mais clara do que qualquer outra coisa. E para entender isso a gente pode ilustrar com exemplos. Por exemplo, quem de nós aqui já fez a experiência de, por exemplo, num dia ensolarado, você olhar para o sol a olho nu? O que acontece quando você olha para o sol a olho nu? Simplesmente você fica cego. Isso é a fé. Esse é um belo exemplo do que é a fé. Ela é tão clara, tão explícita, que ela acaba nos cegando. E nós precisamos caminhar pela penumbra da fé, mas não quer dizer que ali não está o sol da justiça, que é Jesus. Então a fé, ela faz isso. Ela é tão clara que ela acaba nos cegando completamente. E nós caminhar na fé é caminhar como você está olhando para o sol. O sol é a imagem de Cristo. E o veículo para você caminhar, como a claridade é muita, e a nossa mente, a nossa vista, o nosso intelecto não suporta tudo isso, é preciso caminhar com um veículo que nos ligue, que é a fé.
Isso aqui é muito bonito, irmãos. Vamos pedir a Deus hoje, né, que Ele nos dê a graça de guardar a fé. Guardar a fé em Cristo. E conhecer a Jesus, não de ouvir falar ou não de maneiras erradas, mas conhecer Jesus com aquele mesmo Espírito que Pedro conheceu. Não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Pedro, por uma revelação divina, ele consegue adentrar o mistério de Cristo e saber quem é Jesus. Isso mudou a vida dele completamente. E fez dele, inclusive, o primeiro Papa da Igreja. E esse é um modo maravilhoso para que a gente também possa mergulhar no mistério de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.